Olá, que bom ter você aqui no nosso canal. Hoje a mensagem vai ser sobre fidelidade em meio à dor. Fica comigo até o final e acompanhe essa linda mensagem de uma mulher que foi fiel. Hoje vamos refletir sobre essa personagem, pouco mencionada nas histórias bíblicas. O seu nome nós não sabemos. Quando falamos de sofrimento e fé, pensamos imediatamente em Jó, mas existe alguém nessa história que também viveu a dor, a perda e o sofrimento. A esposa de Jó. Ela também perdeu seus filhos, perdeu sua casa, ela também viu a família perder tudo. E mesmo em meio a uma dor tão profunda, ela continuou ali, ao lado do seu marido. Essa história nos faz refletir sobre algo muito importante para os dias de hoje. Vivemos hoje em um mundo cada vez mais instável. Hoje é chamado como o mundo líquido, onde muitas coisas se tornam descartáveis. Os relacionamentos se tornam frágeis, compromissos se tornam superficiais, promessas são facilmente quebradas. Vivemos o que muitos chamam de um mundo líquido, um mundo onde tudo muda rapidamente. Mas a palavra de Deus continua nos ensinando algo diferente. Ela nos ensina sobre perseverança, fidelidade e firmeza. E essa firmeza é algo que precisamos resgatar, especialmente nas famílias. E eu até me lembro em uma vez que participei de um congresso do Ministério Infantil e um dos preletores nos disse: nós somos os professores e devemos ter firmeza com os nossos alunos, porque é isso que as crianças esperam de nós. E isso ficou muito marcado por esse mundo ser tão líquido e a responsabilidade que temos perante a tudo isso. E voltando aqui, seguindo falar da família de Jó, a dor daquela família. A história de Jó mostra uma sucessão de perdas. Ele perdeu bens, perdeu segurança, perdeu seus filhos. E depois disso, sua própria saúde foi atingida. A dor daquela família foi enorme. E em meio a esse cenário, aparece a fala da esposa de Jó, registrada em Jó, capítulo 2, versículo 9, que diz: ainda conservas a tua integridade? Muitas vezes, essa frase é interpretada apenas como crítica, mas precisamos lembrar que aquela mulher também estava sofrendo. Ela também estava vivendo o luto. Ela também estava tentando entender o que estava acontecendo. Há uma frase muito conhecida dela que diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Essa frase era no momento que ela estava em uma dor profunda. Foi muito profunda, ela perdeu 10 filhos. E mesmo em meio ao sofrimento, aquela mulher continuou ali. Ela não abandonou a família, ela não abandonou a história. E isso nos traz uma reflexão muito importante. Hoje, o mundo nos ensina que podemos sim desistir rapidamente quando chegam os momentos difíceis, mas a fé verdadeira muitas vezes é revelada justamente nas fases mais difíceis da vida. É quando tudo parece incerto que somos chamados a permanecer firmes. E a força que precisamos ensinar à próxima geração. Existe algo muito importante que precisamos pensar. Qual tipo de exemplo estamos deixando para as próximas gerações? Hoje, muitas crianças e jovens crescem em um ambiente de instabilidade. Por isso, eles precisam de referências firmes. Assim como comentei nesse congresso do Ministério Infantil. E foi dito que as crianças precisam de alguém que tenha convicção, alguém que transmita segurança, porque é assim que elas crescem, é assim que elas aprendem. E isso não vale apenas para as igrejas, vale para dentro de casa também.
As próximas gerações precisam ver em nós fé, perseverança e firmeza. A história da esposa de Jó nos lembra que a vida cristã não é apenas feita de momentos de vitória. Existem também os momentos de dor, momentos de dúvida, momentos de silêncio. Mas mesmo nesses momentos, somos chamados a permanecer firmes. Mulheres firmes constroem famílias firmes. Famílias firmes constroem gerações firmes. Essa história nos deixa algumas lições muito importantes. A primeira, nem sempre entendemos os planos de Deus, mas podemos confiar neles. Segunda lição, momentos difíceis revelam a profundidade da nossa fé. A terceira lição, nossa postura diante das dificuldades ensina muito às próximas gerações. Quarta lição, famílias fortes são construídas com perseverança. Quinta lição, as crianças e jovens precisam de adultos que sejam exemplos de fé e firmeza. A história dessa família nos lembra de algo muito profundo. A vida nem sempre será fácil. Haverá momentos de perda, de dor, momentos em que não entendemos o que Deus está fazendo. Mas nesses momentos somos convidados a fazer algo muito importante: permanecer firmes, confiar em Deus e continuar ensinando às próximas gerações que a fé verdadeira não depende apenas das circunstâncias, ela permanece mesmo em meio às tempestades, e que o Senhor sempre estará conosco. Eu gostaria de ouvir você. Qual lição da história de Jó mais falou ao seu coração hoje? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se você gostou, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E até a próxima!